Bom, pessoal, boa tarde a todos novamente. Queria aqui iniciar pedindo desculpas aí pelos transtornos que nós tivemos aí na outra tentativa de realizar o nosso evento. E queria, mais uma vez, dar boa tarde, boa noite a todos aí que estão participando com a gente aqui hoje. Alguns estão no Brasil, outros não. É com muita satisfação que recebemos aqui hoje a apresentação dos professores Caio Carvalho Carmona e professor Gustavo Cerqueira Guimarães. Então, os professores que trabalham como leitores brasileiros na África, mais especificamente em Moçambique e em Angola, que se disponibilizaram aí a fazer uma apresentação para a gente aqui hoje, atendendo aí o convite do professor Bernardo, a quem também muito agradeço pela parceria que nos procurou para a gente fazer esse evento aqui hoje. Então, a DRI está apoiando, né, no sentido de fazer a promoção, a divulgação, certificação depois para os participantes, e é com grande prazer que estamos aqui hoje. A UFOP possui um público estrangeiro considerável, né? E esse público vem principalmente da África e América Latina. Então, temos diversos estudantes estrangeiros aqui, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, né? De diferentes países africanos, que estão também aqui na UFOP fazendo diferentes atividades, graduação plena, mestrado pleno, doutorado pleno, ou um doutorado sanduíche. Então, recebemos alunos dos mais variados países para realizar atividades das mais diferentes naturezas. Então, é um prazer poder ter esse evento aqui hoje para a gente compartilhar um pouco de cultura brasileira, né? Mais especificamente por meio de um trabalho desenvolvido em países africanos aí. Queria agradecer também aqui o professor Clésio, que muito gentilmente também aceitou participar da nossa atividade, compartilhando também o nosso evento aqui de hoje, representando aqui o NEABI, para quem eu passo a palavra agora para também dar as boas-vindas. Então, é um prazer estar com todos aqui hoje. Espero que vocês aproveitem bastante aí o evento. Obrigado, Anderson. Eu gostaria, então, em nome do coletivo NEABI-UFOP, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, cumprimentar a Diretoria de Relações Internacionais, na pessoa do Anderson Gamarano, nosso diretor aqui da UFOP. Também gostaria de cumprimentar o colega e companheiro do Departamento de Letras, professor Bernardo Armorim, em nome, né, do Núcleo de Estudos Literários, cumprimentar os dois pela iniciativa, pelo movimento. Afinal de contas, essa iniciativa e esse movimento, aproximando o programa de leitorado do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty, por meio dos institutos Guimarães Rosa e universidades parceiras em Moçambique e Portugal, é muito salutar. Eu não poderia deixar de saudar e cumprimentar também os alunos integrantes do NEABI-UFOP e do coletivo Braima Mané, além dos alunos nativos africanos presentes aqui na live de hoje. Professores Gustavo Cerqueira Guimarães e Caio Carvalho Carmona, sejam bem-vindos. Espero que inicialmente seja uma vinda de maneira remota, de maneira online, mas que efetivamente estejam aqui conosco presencialmente para darmos sequência ao movimento de hoje, à iniciativa de hoje, como desdobramento dessa iniciativa dos nossos colegas aqui, tanto o Anderson quanto o professor Bernardo. Pois bem, o professor Gustavo Guimarães, que é professor leitor de Literatura e Arte e Cultura Brasileiras em Moçambique, na Universidade Eduardo Mondlane e também no Instituto Guimarães Rosa, em Maputo. O professor Caio Carmona, que é professor da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, em Angola, né, e também no Instituto Guimarães Rosa, em Luanda. Sejam bem-vindos. E eu não vou me alongar, porque nós estamos aqui, na verdade, com o intuito de poder ouvi-los e, sobretudo, conhecer a trajetória de vocês, que para nós é muito interessante. Não poderia deixar de divulgar aqui o Instagram do NEABI, @NEABIUFOP, como também o e-mail do nosso coletivo, que é neabi@ufop.edu.br. Eu estou na condição de coordenador geral, mas a coordenação ela se dá de maneira colegiada. Então, nós temos a presença de alunos, de comunidade externa, de técnicos da UFOP que fazem parte da coordenação do nosso núcleo. Então, mais uma vez, que tenhamos aí uma tarde frutuosa de trabalhos, trocas e reflexões. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Obrigado, Clésio. É muito bom ter o apoio do NEABI para essa ideia que eu tive, né, de conversar com os colegas que, na verdade, eu já conhecia há algum tempo, são meus contemporâneos, mais ou menos, a gente esteve mais ou menos na mesma época na UFMG, fazendo mestrado, doutorado. Só queria dizer uma coisa para as pessoas que estão aqui ouvindo, né, a audiência, o que é o programa Leitorado, né? Porque, assim, o evento foi divulgado e eu perguntava para os meus alunos o que vocês acham que vai acontecer, né? O que é um leitor? Um leitor é uma pessoa que lê, né? Mas o que é o leitor que faz o leitorado, né? E as pessoas achavam que ia ser uma palestra também, e na verdade vai ser uma conversa. Eu vou fazer umas perguntas para os colegas e depois vou abrir também, por isso que a gente escolheu o Google Meet e não a live, né, no YouTube, para que vocês possam abrir a câmera, abrir o microfone e falar. Então, eu vou só fazer umas 2 ou 3 perguntas iniciais para a gente começar a conversa. Só sobre o leitorado, né, o que é o leitor? O leitor é um sujeito, uma pessoa que é selecionada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil para trabalhar num país estrangeiro, né, para ir para o exterior, faz um vínculo com universidades, instituições locais, e esse professor, né, vai ter a função, é uma função um pouco diplomática, né, ligada ao Itamaraty, de divulgar, de levar para lá, é um intercâmbio, né, mas de levar para esses lugares a língua portuguesa, a variação brasileira e a cultura brasileira, né, nas suas diversas manifestações. É um intercâmbio, então é uma troca, eles vão para lá, levam coisas do Brasil e trazem coisas de lá para nós. E o que nos interessa mais agora, hoje, aqui, são as experiências dos colegas lá, agora aqui em Moçambique e em Angola, né? Então, a primeira pergunta para esses meus colegas, né, o Caio e o Gustavo, na verdade, eu queria que vocês contassem um pouco, e nesse caso vocês vão se apresentar um pouco também, né? Contassem um pouco da sua trajetória pessoal e profissional e dissessem para a gente como é que foi o contato, quando é que aconteceu na sua trajetória o contato com as formas culturais africanas, o interesse, quando é que se deu e o contato, quando é que se deu. Bom, boa tarde ou boa noite. Aqui eu estou em Luanda, né? Já é alta noite. Ou vou dizer como os angolanos gostam de dizer, né? Eles falam assim: os melhores cumprimentos no horário em que você estiver, no fuso em que você estiver, né? É um prazer estar aqui com vocês virtualmente, mas como o Clésio falou, né? Esperamos também um tempo para encontros presenciais. Queria agradecer o convite. É sempre um prazer falar do trabalho, falar de literatura, falar da cultura. Muito obrigado, Bernardo, pelo convite. Muito obrigado à Diretoria de Relações Internacionais pelo apoio, ao Clésio, a todos vocês que disponibilizaram aí um tempinho da tarde de vocês para a gente conversar, né? Só pegando um pouco um ganchinho da fala do Bernardo, antes de eu me apresentar efetivamente sobre o leitorado, nós estamos completando este ano 70 anos do programa de leitorado. Então, já é um programa do governo muito antigo, né? E que teve inúmeras transformações ao longo desse tempo, né? Mas, por exemplo, tivemos vários gramáticos, linguistas, né? Que foram leitores. O Murilo Mendes, poeta mineiro, foi leitor em ele é Juiz de Fora, foi leitor na Itália, né? Durante um tempo. E já há algum tempo que esse programa, então, tem realmente focalizado as atenções nessa seleção, né, de profissionais que venham das letras, né, com especialização na área, né, de língua e literatura, né? E nós já estamos, né, um pouco antes, até o Gustavo lembrava isso,
já há algum tempo também estamos nos encontrando, né? Coisa que nunca aconteceu nesse programa. Estamos uma vez por ano fazendo um congresso de todos os leitores. Somos atualmente 40 e poucos em exercício, né? 39, 40 e pouquinhos em exercício pelo mundo, né? E vamos nos encontrar. Eu sempre, o Bernardo brincou aí com a ideia de tradução do que é um leitor, é aquele que lê, né? E que é sempre engraçado mesmo essa coisa, quando me perguntam, o que você é? Eu sou leitor, né? Ou então eu falo professor leitor, você recebe para ficar lendo? Eu falei assim, né? Recebo para ficar lendo, né? E sempre achei que isso realmente deveria ser uma profissão, né? Sempre que eu me lembro, assim, do exercício de leitura, né? Como um gesto mesmo, que deveria ser, e né? E aqui ganha um nome dentro desse programa, que é leitorado, né? Claro que isso tem outras explicações, assim, né? De uma tradução, de lecture, né? Do inglês, tudo mais, mas ganha essa acepção também nossa do leitor, né? Que eu acho um bacané, quer dizer assim, realmente exercer essa função com o nome de ler, né? O leitor. Bom, me apresentando então para falar um pouco do meu trabalho aqui em Luanda, aqui na universidade e no instituto, né? Porque são esses vínculos também, né? Só para explicar aqui um pouquinho também, nem todo leitorado vai ter um vínculo com um instituto que se chama Instituto hoje Guimarães Rosa, né? Já foi Centro Cultural do Brasil, já foi Casa do Brasil, hoje se chama Instituto Guimarães Rosa, né? Numa ideia de criar mesmo uma marca, né? A partir do Guimarães Rosa, que é esse autor que criou uma espécie de linguagem muito brasileira, e tem também, claro, aí a sua própria vida, né, pessoal, que é uma relação, uma carreira internacional, como diplomata e tudo mais. E então ficou o Instituto Guimarães Rosa, porque a briga era, inclusive, ficou muito tempo entre Machado de Assis e Guimarães Rosa, né? E venceu Guimarães Rosa, né? Então agora, mas nem todos os leitorados contam com esse centro cultural, com o Instituto Guimarães Rosa, né? Eu acho que aqui em África quase todos têm. Eu não sei se a Guiné Equatorial, se ela tem, né? Mas acho que todos têm. Então, é por isso que nós podemos, que são países de língua portuguesa em África, né? Nós podemos nós podemos trabalhar, né? Vamos dizer assim, de um modo diferente que os outros leitorados no restante do mundo. Cada leitorado é uma ação, né? Por exemplo, existem leitorados nos Estados Unidos, na Itália, como eu falei, em vários na Europa, na Ásia, né? Muitos deles, a ligação desse profissional está com o curso de línguas da universidade apenas, né? Então fica essa relação bem estreita. Tem leitorados que os profissionais vão, inclusive, ocupar certas áreas de administração, até do próprio instituto, já aconteceu isso e tudo mais, né? E aqui em África, nos países de língua portuguesa, a gente pode, efetivamente, falar da literatura brasileira, da cultura brasileira e da língua portuguesa, variante brasileira, né? E essa vontade de vir para cá, ela tem dois caminhos para mim, né? Pessoais e profissionais, né? Eu fiz toda a minha formação aí em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E graduação, mestrado, doutorado, e passei, né, trabalhei em vários níveis como professor, né? Então, assim, desde sempre eu tive essa minha vontade, né, de continuar sempre uma pesquisa, né, assim, a ideia de estar sempre pesquisando, me atualizando, a graduação, o mestrado, o doutorado, pós-doutorado e agora leitorado, né, e como ganha-pão também, como professor
em que eu passei por praticamente todas as instâncias de ensino aí no Brasil eu já passei, né? Então, dei aula para meninos pequenos, a educação do ensino fundamental, 2, 1, 2, ensino médio, em que eu passei boa parte da minha vida no ensino médio, e depois fui para algumas faculdades, né? Aí mesmo, em Belo Horizonte, Santa Luzia, Instituto Federal, sou professor visitante, professor substituto, né? E nisso eu fui trabalhando com a poesia contemporânea, né? Com a literatura contemporânea. E na minha formação sempre teve muita importância, né? A literatura em língua portuguesa, né? Em todas elas. Então sempre tive uma relação muito grande assim com a ideia de Portugal. Eu fiquei um tempo em Portugal também com a minha ex-esposa, em que ela fazia um doutorado de sanduíche em Coimbra. Então, fiquei um bom tempo, eu também aproveitei para pesquisas, essa coisa toda. E isso foi me levando em contato, né, claramente com essas literaturas em língua portuguesa, em África. Né? E isso foi efetivamente a partir da curiosidade mesmo. Né? Fui percebendo, no meu doutorado eu lido com a poesia mineira, né? E também fui percebendo o quanto que essa poesia mineira, né, tem traços também, tem diálogo também, né, com uma África diaspórica, né, sem falar da questão pessoal, vamos dizer assim, que é a minha ascendência, né, a partir do meu pai, do norte de Minas, né, de uma linhagem que tem ligação diaspórica com a África. Surgiu a oportunidade, na verdade, foi até o Gustavo quem na época, chamou a atenção para esse concurso. É um concurso público, né, temporário, mas é um concurso público, porque ele já havia entrado, ele é de um edital anterior ao meu, de 2019, 2018, o edital do Gustavo, né, ele vai falar daqui a pouco, eu estou falando até demais, eu vou passar a palavra para ele. E aí, né, eu fiz o projeto, passei por todas as... É uma seleção bem de etapas, né, assim, e aí saiu o resultado e cá estou, né, para conversarmos. E, Gustavo, um pouco da sua trajetória também. Então, valeu, Caio. Agradecer, né, pessoal? Eu vou ser breve agora, que o Caio já introduziu bem, né, o leitorado, eu não vou precisar de repetir, mesmo falar um pouco da minha formação e as motivações, né, de ocupar esse posto aqui, e agradecer, né, aos colegas, né, ao Clésio e ao Bernardo, né, do departamento lá de letras, né, do curso de letras da UFOP, e ao Anderson, da Diretoria de Relações Internacionais, pela iniciativa, bem interessante, assim, isso que o Caio sugere, né, falando que há essa possibilidade desse diálogo entre os leitores que atuam na África, né, então acho que a UFOP estando junto, né, podendo operar, né, assim, não só a UFOP, mas a universidade que quiser, isso é super viável, né, que essas relações se estabeleçam de forma mais direta, né, para poder implementar iniciativas, né, para todos os lados, né, sobretudo que tem feito muito a recepção de africanos aí, que é uma coisa que a gente sempre incentiva muito, né, dos alunos aqui, discentes, irem para aí e tal. Que é esse movimento, né, que eu e o Caio fizemos também, né, que é de vir. Esse intercâmbio ele é muito importante, né, para os dois lados. Eu sou de uma formação meio vim diferente, né, porque eu fui da psicologia primeiro, e depois que eu fui fazer letras. Inclusive, uma das motivações de eu fazer letras era para ocupar esse lugar, porque eu conheço que é leitor há muitos anos, por conta de trabalhar com literatura portuguesa,
que esse lugar é muito importante, né, para a literatura portuguesa. O Instituto Camões, ele tem uma força. Então, quem trabalha com a literatura portuguesa sabe dos leitores, escritores que a gente teve do Instituto Camões, né, acho que são vários, né, são vários. Então, sempre ser leitor era uma coisa que era comum eu ouvir, né, e no edital de Itamaraty tinha que ter graduação em letras, né, licenciatura. E quando eu fiz mestrado na letras, depois doutorado, e depois, quando eu estava no doutorado, que eu fiz a graduação em licenciatura na PUC, porque eu já tinha feito minha graduação na PUC Minas, né? Então era mais fácil fazer uma graduação lá rápida, né? De 2 anos e meio. Fui dispensado de todas as literaturas, né? Porque, enfim, eu já estava terminando meu doutorado, e nesse tempo eu fui morar em Coimbra, então isso ratificou mais ainda esse meu encontro com esse interesse com essa língua espalhada, né? De vir para cá e ver isso é muito incrível, assim, o contato da língua portuguesa com as línguas africanas, né? É muito diferente, a maneira de pensar é indescritível. A gente pode depois falar disso mais especificamente, assim, alguma coisa que vocês tenham interesse a gente pode abordar. Enfim, eu trabalhei com literatura portuguesa, né? Então, no mestrado, no doutorado, então o contato com a literatura africana também veio aproximando. Depois cheguei a dar aula no Brasil, no ensino superior, há muito tempo que eu dou aula, tem 20 anos que eu dou aula no ensino superior, e fui conhecendo também, né, tendo a oportunidade de dar aula de literaturas africanas de língua portuguesa. Então, já tinha orientado aluno, né? Já tinha lido Mia Couto, esses clássicos, né? Paulina, daqui, né, uns mais que não é meio moçambicano, o Eduardo Pita, que eu acho que se ele não morasse aqui não tinha uma literatura tão forte como né, o Eduardo Pita, que é da geração do Alberto ali, né, tá vivo ainda, um português, ele nasceu aqui em Moçambique, né, ele foi desses 200 mil que foram embora, né, num dia só. Enfim, acho que é isso que eu tinha notado aqui para falar inicialmente. Então, muito obrigado aí. Vamos conversar, então, um pouquinho. Beleza. Uma coisa curiosa é essa passagem por Coimbra, né, dos dois, antes de chegar à África, e parece até que o interesse pelas literaturas africanas também passa por Portugal, né, passa pela literatura portuguesa. Pessoal, a segunda pergunta é: como é que é ser brasileiro aí em Moçambique e em Angola? E como é que é a questão das línguas? Porque tanto em Angola quanto em Moçambique a gente sabe que são várias as línguas nacionais, mas só uma língua oficial, né? O português, se não estou enganado. É fácil se comunicar em português, aí todo mundo fala, todo mundo perto de vocês fala português, mas se vocês saírem aí dos centros, a coisa vai ficar mais complicada. Falem um pouco disso para a gente. Posso continuar aqui, Caio? Aí você vai. Eu vou ser breve. Quando eu vim, eu não sabia quanto não se falava português aqui. Eu não imaginava que era. Pensava assim, deve ser igual, sei lá, ali no Paraguai, né? Você vai lá, você ouve o Guarani, os taxistas conversam entre eles, né? Mas não, aqui realmente mais de 50% não fala português, né? Por isso a importância do leitorado aqui, né? Então, e isso eu venho sempre falando, assim, que eu acho que deveria abrir outros. Por exemplo, na África do Sul tem 2 leitorados, tem um em Pretória e tem um em Cape Town, né? Na China tem lá, sei lá, 3, enfim, país igual Angola e Moçambique, né? Já falo, porque o Caio, a gente concorda nisso, né? Se imagina, se dá uma deslocada, né? Se vai lá para o norte, né? Porque aí também auxilia o posto de Celpibras lá, né? Então, assim, é necessário mesmo o trabalho também com a língua, e nos centros, e que possa ativar isso que eu venho percebendo, que além do trabalho, né, de que a gente faz de pesquisa, de literatura, também tem um perfil que você possa também ministrar aulas de português ou então implementar cursos, né, você contratar professores que façam isso em comunidades, em que isso de fato... Sabe por que eu falo isso? Assim, eu venho estudando umas coisas, tem o Calvé, um cara que fez um barômetro assim, da língua, né? Ele é até o biógrafo do Barthes. Esse cara é muito interessante.
Aí ele está falando isso, ele fala assim, por que uma língua é falada no mundo, né? Por que a importância dela e tal? E esses estudos de língua estão falando que o português, daqui até 2100, tem a data, até 2100, ou seja, está perto, já não vai ver, mas está perto, né? A África vai ser o lugar que vai estar mais falando português no mundo, porque Moçambique e Angola vai triplicar a população, né? E vai ser o lugar que, enquanto o Brasil vai recuar, Portugal vai voltar o número de falantes dos anos 40, 7 milhões de habitantes, Brasil vai encurtar, e Moçambique, Angola, a África inteira vai, inclusive economicamente, né? Porque fala que 50% da comida vai estar aqui na África, no mundo. Então, esse negócio da língua, eu falei assim, poxa, mas se a gente não fizer um negócio agora, isso não tem jeito de fazer, do jeito que está, não vai, isso não vai acontecer, parece uma mágica. Então, a gente realmente precisa que isso seja muito forte, porque tem muito, o potencial é gigante, né? Porque são mais de 15 milhões de potencial falantes, né? Igual a gente está falando aqui, não é assim. Porque na hora de votar, porque um país que não tem a língua, porque essa língua aqui ela é imperialista, de fato, né? Porque na hora de votar, você tem que votar em português. Aí você vai lá para a comunidade indígena, igual para a comunidade indígena, você vai lá, play, você fala lá assim, aí marca aqui, e é isso aí. Então, assim, eles estão fora da língua, eles estão fora do discurso, eles estão completamente alijados, né? Então, precisa, de fato, que esse pessoal fale português. Se é que, eu não estou decidindo por eles, foi eles que decidiram, né? Está em acordo entre os moçambicanos, que é a língua comum, é a língua do conhecimento, né? É a língua que a gente deve operar. Porque, de fato, as 3 línguas centrais aqui, elas não comunicam entre si, né? O Macu, o Maconde e aqui no sul, que é o Xixangana, né? Que é misturado com Ronga, né? Como o Azagaia fala lá, né? Ninguém sabe que língua que eu falo, né? Se eu falo em Ronga, eu falo em Shitsu, né? Enfim, a gente também fica perdido nessa aí, que a gente chega sem saber disso. Outro dia eu estava tendo uma alucinação, falei assim, gente, devia ser obrigatório um curso de 12 horas da língua local, para a gente vir, mesmo que seja online. Você bota lá, você faz, tipo, meio que você tem que entrar com isso aqui, cara, porque assim você vai divulgar a língua e vai ter esse contato. Eu já refleti muito sobre isso, eu acho que é uma coisa que o moçambicano, inclusive, gera dinheiro para o povo das letras, né? Porque quando eu fiz um pouquinho de aula de Xangana, eu comecei a perceber um modo que é isso que eu falei que é difícil de eu explicar, que é um modo de operar, que é quando você vive aqui que você vê que é diferente, que a língua ali traz inclusive a matemática, eles falam, que eles precisam ficar 2 anos estudando matemática para adaptar, porque é outra coisa, né? A matemática na língua deles, o jeito deles operar, não tem número mais de 1000, coisas assim. Enfim, só para introduzir, isso aí a gente pode avançar mais no futuro, essas coisas que eu levantei. Diga aí, Caio. Ao contrário de Maputo, Luanda aqui, né, se fala mais português mesmo, né? É a língua que foi, tal como o Gustavo lembrou ali, né, depois da independência, e depois veio a Guerra Civil, mas foi a língua que foi eleita, até o próprio Agostinho Neto tem essa famosa frase dele, né, a ideia de que a língua seria a união dos diferentes povos aqui em Angola, né? E agora, assim, aqui também o português ele tem algumas questões aqui em Luanda, né? Embora seja a língua mais falada na cidade, né? Lembrar também que Luanda é uma cidade muito de trânsito, né? É uma cidade que aqui recebeu, né? E recebe muito capital estrangeiro, empresariado, passando por aqui do petróleo, né? Você, Angola tem água, tem agricultura, tem petróleo, tem diamante, tem ouro, né? Então, o mundo inteiro continua, né, de certa forma, essa exploração da África, ela permanece, né? Então, esses capitais estrangeiros, essa coisa toda que vem aqui e exploram mesmo as gentes daqui e tudo mais e levam embora, né? A arquitetura da cidade, ela mostra um pouco disso. Teve um tempo aí no princípio dos anos 2000 aqui, em que teve essa alta do petróleo, essa coisa toda, e realmente eles queriam
fazer aqui como se fosse a Dubai africana, né? Fosse uma Dubai africana em Luanda, com altos prédios, com essa coisa luxuosa. Então, com o português, também transita aqui o inglês, o alemão, o espanhol, essa coisa toda aqui, né? Mas, e ao mesmo tempo, saindo de Luanda, também o português vai ficando mais escasso, né? Lá para o centro, né? Vamos dizer assim, de Angola, né? Aí vai diminuindo os falantes de português, né? Vai entrando, dependendo da região. Por exemplo, aqui a região no norte, nordeste, né, de Angola é o quimbundo, mas para baixo é o umbundo, né? Houve do umbundo, tem o chokwe, tem várias, né? Várias das línguas, dependendo da região que você fala. E a gente escuta também, ao mesmo tempo, essas línguas nas ruas aqui de Luanda. As línguas nacionais aqui, né? As línguas, elas recebem esse título oficial, são línguas nacionais, né? São dezenas de línguas nacionais aqui que recebem esse título e que a gente escuta. Eu escuto, consigo reconhecer um pouco, né, mais do quimbundo, que é a que mais se fala aqui, né, um pouco, né. Então, é um pouco disso da língua portuguesa, né. Agora, né, na Universidade Agostinho Neto, né, no curso de letras, tem um departamento de língua portuguesa, como tem o departamento de línguas africanas também, né. Então, que entra aí essa relação. A Rádio, oi? A Rádio Nacional de Angola tem canais, né, que são de línguas nacionais. É muito interessante. Que E falam. acho que são 8 línguas. Uhum. Mais uma língua que é falada na República Democrática do Congo. É Lingala. Lingala, exatamente. Lingala. Eu vou fazer só mais uma pergunta, tá, gente, para dar tempo de outras pessoas participarem. Tem também alguns comentários aqui, mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é sobre a questão racial, tá? Queria saber como é que é a questão racial aí em Moçambique e em Angola, ou pelo menos como é que vocês veem, né, a coisa, desse lugar onde vocês estão, de estrangeiros, né? Como é que é a questão racial, que semelhanças e diferenças vocês veem em relação ao contexto brasileiro, e a pergunta-chave seria, há racismo aí? Sim, há racismo aqui, né? Só que os modos desse racismo não são os modos brasileiros, né? O modo brasileiro. Nem é, inclusive, o racismo aqui em Angola, nem é criminalizado tal como nos moldes do Brasil, né? Existe, o que eu sei, é de uma lei que impede a ideia de discriminação no emprego. Então, o sujeito não pode ser excluído de um emprego por né, de alguma discriminação de raça, de cor, de credo, né? Tem algumas de orientação sexual, essas coisas todas. Então, o racismo aqui, a discriminação legalizada está dentro desse escopo. Nem é como é no Brasil, né? No Brasil, a gente conhece, estamos vendo aí, né, o que está acontecendo aí do racismo aí com um jogador de futebol, e a gente já sabe também de casos do que aconteceram e que, por exemplo, né, alguém insistiu numa fala, num ato, num gesto racista e teve voz de prisão, né, assim, foi preso e tudo mais por um gesto racista. Aqui isso não acontece, né, mas há o racismo de um lugar social, né, de um lugar social, de um tratamento muito discriminatório, efetivamente, da elite, de uma elite
para a imensa população que é pobre, né? De uma miséria muito grande, né? A distância social aqui em Angola, ela é muito grande, né? Se o Brasil já apresenta isso em níveis assim bem nítidos, né? Aqui isso ainda mais potente, né? No sentido de realmente você ver, né? Pessoas que são muito ricas e que têm muito dinheiro e a maioria da população, né? Numa pobreza imensa, né? Então, há essa ideia de um tratamento de um racismo que permaneceu, né? Um racismo que vem dessa condição histórica, né? Da colonização, da escravização, e que, após a saída da colonização aqui, né? As elites, quem detém o poder, permaneceu no mesmo comportamento racista, no mesmo modus operandi, podemos dizer assim, né? Eu falo que não é o mesmo que o Brasil, porque a maioria de pessoas aqui é negra, né? Então, não é, o Brasil são 56%, se não me engano, acho que é essa o número, né? Aqui é 90 e tantos, né? Então, a população, eles utilizam essa nomeação ainda, branco, preto, mestiço, né? Há essa fala, assim, direta, né? Bom, né? E ser brasileiro, dentro dessa, da pergunta do Bernardo, né? É muito bacana, sabe? Assim, eu vejo, é muito bacana, eles gostam muito da gente, né? Tem uma relação muito afetiva, mesmo assim, com o Brasil. De coisas assim, você vê, eu pego aqui o Uber daqui, tem vários tipos de Uber, né? De aplicativos de carro, aqui tem vários nomes, né? Tileva, Cubinga, Hugo, não sei o que, tal. E várias vezes já me aconteceu isso, assim, deu entrar no carro, aí eu falo assim, boa tarde. Aí ele diz, boa tarde, né? E dá uma ênfase nesse dia que é nosso, assim, e cai na gargalhada porque eles estão conversando com um brasileiro. Então, assim, só de dar boa tarde tem essa relação, assim, né? Assim, então, há uma coisa bem... Fui sempre muito bem acolhido desde que eu cheguei aqui, tanto na universidade, né, como na comunidade. E, agora, quando eu cheguei, eu estranhei o português angolano. Os meus ouvidos demoraram um pouquinho a acostumar, né? Hoje eu já me movimento bem, mas já demorou um pouquinho, né? Agora, tem essa questão, né? Por sermos aí temos a colonização portuguesa e temos esse vínculo histórico e cultural, há sempre uma proximidade muito grande, mas também há diferenças que são radicais, né? Quando aparecem, né? Dentro dessa convivência. Mas, como dizem eles aqui, ser brasileiro aqui é bué fixe. É muito bom. Gustavo? Ah, sim. Pois é, eu estava ouvindo o Caio falar. É muito parecido mesmo, né? Angola e Moçambique, né? Muito semelhante em muitos aspectos, né? A colonização, a língua, o mesmo número de habitantes, né? Essa guerra durante 16 anos, depois da independência, que foi tudo na mesma época, né? Então é muito parecido. Talvez eu não tenha enfatizado muito bem quando eu falei anteriormente. Em Maputo, sim, você fala português. É quando você vai para as periferias também que vai aumentando. Aí, nesse sentido, que o Moçambique inteiro, 50% que não falam. Então. Isso é um número muito grande. Então, a gente precisa realmente trabalhar para né, ajudar a modificar e tal. Quando o Caio estava falando
dos aplicativos de carona, né? Aqui a gente usa muito Chopela, né? Que é o tuk-tuk e tal, né? Mais conhecido assim por causa do Caminho das Índias, né? Tuk-tuk e tal. Aqui é a Chopela. Aí os chopelinhos aqui e tal, eles sempre me falam, eu particularmente não gosto de brancos, mas os brasileiros. Então, assim, poxa, ele não sabe, pô, aí você até aceita como elogio, né? Mas tem isso também, né? Isso que é o racismo está aqui, né? Os 2% que são branco aqui, né? Porque, sei lá, 98% negro. Mas, assim, historicamente, pensando, todo o movimento, por exemplo, que eu pesquisei muito cultura popular, né? Eu investiguei muito história do futebol aqui e tal. É tudo muito igual, tudo igual. Né? Os anos 20 ali, quando começou a implementar os caminhos de ferro, né? Que aí vai espalhar todo o ouro de Moçambique, tudo de Moçambique, vai para o mundo, né? Porque se você vem aqui, os caras nem vêm aqui, né? Se você faz um centro aqui de cimento, que chama Polana Cimento, e você faz os portos e vai embora tudo aqui, né? Era dominado pelos brancos, né? Então, assim, os clubes eram dominados por brancos. Então, a mesma coisa. Tinha, o negro não podia jogar. Na hora da festa à noite do clube, o negro não podia. Tem a música do Chico, do Gil, que fala isso, né? Uma música que fala no tempo que negro era... Como é que é? No tempo em que o Lessa era o goleiro do Bahia, o goleiro uma garantia. No tempo que negro não entrava no clube do Baiano, né? Só pela porta dos fundos. Né? Então, é muito igual. Né? Impera mesmo isso que o Caio falou, acho que é isso que tem que reforçar mesmo, uma mentalidade fascista, né? Que impera até hoje com quem tem dinheiro, ser branco ou negro aqui, que fica com esse poder absurdo e que não deixa o outro ter ascensão, inclusive a língua. Porque se todo mundo puder ser educado, né, vai tirar esse governo. Então, é muito interessante, né? É melhor você deixar o outro na miséria, né? Inclusive da língua, né? Porque é impedir de falar, né? Se você nem vota, aqui não é obrigado a votar. Isso me incomoda muito, né? Então isso dificulta, porque e aí é um desespero, é uma apatia, né? Porque você não tem isso que no brasileiro tem, que aquele dia é guardado, né? Você não vai votar, mas você tem que refletir, né? Se você vai ou não vai, você vai ter que pagar uma multa, enfim, você vai ter que votar em trânsito, enfim, a gente sabe como é que a gente opera. Aqui não, eles nem imaginam que no outro país é obrigado a votar. Então, isso fica complicado, porque isso só vai arrebanhando o mesmo povo que vota, né? E não gera... E essa democracia, enfim, não opera, né? Se você não acredita no seu voto e tal. Isso tudo, gente, porque eu falo porque isso está muito atrelado à língua, né? Esse exercício aí, porque isso nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de comida, né? Nós estamos falando de luta popular, né? De luta para estar no jogo. E o game aqui é pesado, é muito pesado. Teria que ser um dia só para ficar falando de economia, política e língua, mas não é fácil, não. Bom, quanto ao racismo propriamente dito, assim, então, nesse sentido, existe um pouco, né, do outro lado também. Eu sinto que, tipo, o que esse cara está ocupando esse lugar, né? Eu sinto que também é difícil, né? Não é fácil, não é bom, não é bom. Porque, igual o Caio falou assim, fui muito bem recebido e tal. Falei isso um dia com o meu coordenador, falou assim, cuidado, porque eu sou mulato, sofro muito preconceito aqui. Então, tem isso também do mulato, do negro, do branco, né? Isso é bem demarcado aqui. Isso está nas letras da Zagaia. Sou um cão de raça, tem isso lá. Várias letras da Zagaia tratam, né, sobre isso também. E sobre o racismo também indico a Zagaia, né, porque de fato é o maior poeta mesmo, né, contemporâneo aí de Moçambique, sem dúvida alguma, né. E a morte foi mais um ato, né, também, né, que parece que tem essa força, né, essa juventude, esses versos que se calam, né, de esperança, e isso reverberar de uma forma mais potente, né? Quer dizer, o cara morre, mas foi muito importante para Moçambique esse discurso ter vindo à tona agora, esse cara ter aparecido dessa forma que apareceu, inclusive mais para o mundo lusófono mesmo. Ele é muito grande. Então, quiserem saber mais sobre isso, é Rosa Gaia mesmo.
Beleza. A Zagaia é bem legal mesmo. Tem no Spotify, no YouTube. Vamos então abrir agora o microfone. Tem alguns comentários aqui. Deixa eu ver se tem perguntas. Bernardo, talvez continuando na parte aí de literatura, tem uma pergunta aí do José de Ribamar Lima, talvez se ele quiser abrir o microfone, abrir a câmera e fazer a pergunta. Ótimo. Maria Eduarda também já se manifestou. Vamos lá. Boa tarde a todos. Então, a minha curiosidade é saber, né, porque eu já escutei várias coisas de Moçambique, né, de Luanda, dos dois professores aí. Aí eu tenho essa curiosidade de saber quais são atualmente, né, em Moçambique e Luanda, os autores assim mais badalados, entendeu? Autores, eu não sei se esses autores eles só são lidos só lá ou se eles também são lidos aqui também, aí no Brasil. E quais são, a segunda pergunta, os autores brasileiros, se são estudados lá ou não, não sei, mais badalados nesses dois países. Muito obrigado. Posso continuar aqui, que eu estou aberto, então, Caio, você vai, então, depois, né? Mas vou ser breve. Bem, a palavra badalado, né, eu ouvi ela ouvindo bastante, assim, aqui é tão diferente como opera a literatura, sabe? E até essa palavra soa um pouco... É como se isso nem fosse bom, sabe? Como se nem pudesse. Tipo assim, a Paulina fala quando ela ganhou o prêmio, é como assim, eu não posso estar feliz se o meu povo não está feliz, né? O tempo inteiro está nesse lugar, né? Então, assim, não sei. Bom, os que são mais premiados, assim, né? O Mia Couto e a Paulina, tirando esses, tem uma geração aqui, né? Mas que não chega no Brasil tão fácil, assim, né? Porque eles estão, enfim, fazendo a badalação agora, né? Porque são jovens, né? Tipo Eduardo Kivi, o Mélio Tinga, a Irondina Joshua, eu estava lendo ela aqui agora, muito interessante a poesia dessa moça. Mas eu não sei se eu me fiz soar muito bem, assim, é porque é tão diferente, não sei como é que o Caio pode dizer isso, assim, e se alguém aqui da sala saberia também, mas é muito diferente como é o sistema literário aqui em Moçambique de como é no Brasil. Tudo, assim, é tudo muito diferente, de recepção, de circulação, de... Cara, até lançamento, cara, é tudo tão diferente, e é tudo tão precário, assim, tem tão poucas livrarias, né? Precário, sim, mas também, sabe, é tudo tão difícil falar sobre isso também, que outro dia eu estava pensando, porra, falei assim, tem hora que eu falo assim, porque Moçambique é pobre, tem hora que eu falo, assim, falei assim, porra, não é pobre, né? Porque não é pobre, né? Os países mais ricos do mundo, né? Paulina fala isso direto, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado sempre, né, para relativizar, quando a gente fala essas coisas também, eu me chamando a atenção aqui de precário, mas de que ponto de vista, né? Será que isso também é importante dentro dos valores dele, né? Então, eu acho que a literatura ainda é uma coisa, ela existe, obviamente, é um circuito, mas se no Brasil, gente, a gente sabe como é que é difícil, aqui tem que pensar isso, tem que botar isso ao enésimo, assim, né? A dificuldade de impressão, porque é muito caro aqui. A galera imprime em Portugal, na África do Sul, imprime em, sei lá, no Zimbábue, sabe? Porque sempre preços mais baratos e é tudo difícil para acompanhar a impressão. Eu editei um livro aqui agora, todas as etapas de editoração e a linguagem de editoração é completamente diferente. E de fato, obviamente, a gente está mais avançado, né? Então, é diferente pensar isso também. Eu acho que seria muito importante pensar a literatura aqui sempre com edição. Eu tenho sempre pensado isso, acho que o caminho tem que ser sempre esse. Quando trouxer escritores para cá, professores para cá, que também pensem na edição, e, sobretudo, a maneira de circular livros. Porque o livro impresso aqui é muito caro, gente. Isso é uma mentira. Sabe, é mais de R$100 qualquer livro aqui, se para o brasileiro é impossível. Então, não dá para falar de literatura nesses termos. Então, assim, tem que... outro dia eu brinquei para chegar num ponto que eu falei assim, pula a era do livro. Aí a galera ficou puta, né? Falou, pula, o Moçambique pulou a era do livro, deixa a era do livro para lá, agora nós vamos entrar nessa era que nós estamos aqui e vamos aqui, tá tudo no celular.
sabe, os meninos precisam ter os livros no celular. Então, assim, isso precisa circular também mais, assim, né? Isso aí tem a ver com o que eu estava dizendo também, de tecnologia, enfim, isso está tudo implicado, né? Fala aí, Caio, porque é difícil falar de literatura aqui para mim. Essa mesma dificuldade, né, realmente de acesso ao livro, de edição, né, de impressão, existe aqui, né? As livrarias são poucas as que conseguem perdurar e sobreviver no tempo, né? Mas, embora, né, assim, existam algumas e que resistem e que a literatura aqui em Angola tem um peso, né? Assim, tem uma importância. Os alunos costumam até na nomenclatura, né? Eles utilizam assim cotidianamente a instituição literatura, né? Então, assim, se pensar, por exemplo, que depois da independência, né, o primeiro ato, né, do Agostinho Neto foi a criação da União dos Escritores Angolanos, como, quer dizer, por ali aquela casa queria passar toda uma decisão cultural e tudo mais, essa coisa toda. E que foi, né, uma importante editora também, né, a União dos Escritores Angolanos, né? E, quer dizer, uma coisa, né, você ter tido um presidente que foi poeta, né, e que vai incentivar efetivamente aí todas essa ideia da literatura. Isso provoca, né, embora ele tenha morrido e depois os que seguiram não na verdade, né, fizeram um movimento contrário ao dele, mas isso marca gerações, né? Então a literatura é sim importante, eles veem, né, como os alunos, né, como uma forma realmente de acesso desse conhecimento pela literatura, né? Estão muito desejosos desses conhecimentos. E para voltar, né, à pergunta do José de Mamá, os autores que aqui, né, são os mais conhecidos também são os que aparecem aí no Brasil, tá? Mas é claro que circulam outros aqui também que só uma comunidade vai conhecer aqui e tudo mais, né? E que até recomendo mesmo, né? Assim, para conhecer Angola, né? Pela literatura, é Pepetela, né? É ler Agualusa, é o Ondiá que chegam aí, né? Pela poesia Ana Paula Tavares, o Lopito Feijó não chega tanto aí, né? Mas também é um outro nome que vai ser importante nesse cenário, né? Eu estava agora, né? O Gustavo estava lembrando aí da forma de lançar o livro. Eu saí de lá para vir para cá. Ainda está acontecendo lá o lançamento de um livro do Manuel Rui, um romance que ele está lançando agora, chamado Mãe. E você imagina aí no Brasil como é que é? Todo mundo já deve ter ido num lançamento de um livro de um escritor, né? Como é que é um lançamento de um livro do escritor? Tá lá o escritor, né? Você compra o livro, entra numa fila, espera um pouquinho, conversa com ele, né? Se você quiser, aquela coisa toda, fica ali e pronto, né? Aqui é toda realmente uma cerimônia em torno desse lançamento do livro, né? Então, eu estava lá, foi na União dos Escritores Angolanos, né? Saí de lá agora. Tinha uma orquestra, né? Que estava apresentando e tinham várias pessoas, o Onde Jaque estava lá, né? Vários escritores, né? Iriam falar, tem todo um protocolo, uma cerimônia, quer dizer, o lançamento do livro, ele dura 3 horas, 4 horas, né? Com várias
participações, vamos dizer assim, apresentação de música, orquestra que eu falei, pessoas falando isso, aquilo, parará, 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 né? Então, isso já é um dado, né, que é diferente, quer dizer, alguém que vai fazer a apresentação do livro, isso em Portugal também faz-se muito isso, que é diferente do Brasil, né, quer dizer, convida-se alguém, um especialista, ou alguém para falar do seu livro ali na hora desse lançamento, né? E o que o Pepe perguntou também se aqui os brasileiros mais conhecidos são ainda fora de um circuito universitário, né? É quase que, assim, só esses nomes maiores mesmo, Machado de Assis, e muito uma literatura que aqui tem enorme eco, né? Aí no Brasil também, que é essa literatura de autoajuda, né? De aqui eles chamam de como é que chama, gente? Esqueci aqui o termo, né? Então, fora do circuito universitário, a literatura brasileira que é consumida aqui é essa literatura motivacional, né? Dentro de um circuito mais especializado de leitores, aí você vai encontrar o século XX, podemos dizer assim, com maior presença, né? A literatura contemporânea brasileira, a não ser por pelo próprio leitorado, né? Por eu que sou professor de literatura brasileira na universidade, e que aí faço essa ponte, né? Faço chegar pelos escritores que o Instituto Guimarães Rosa traz para cá. Agora teve o dia 5, foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, né? Então, a Angélica Freitas, a poeta, estava aqui e encontrou o Camões, trouxe o Walter Hugo Mãe. Então fizemos, né, aqui também tem uma força muito grande da juventude, que é o slam, a poesia falada, né, spoken word, como eles dizem. Então isso tudo juntou dentro dessa perspectiva da literatura para a gente. Bernardo. Obrigado, Caio. Eu acho muito importante aqui a gente dar a palavra para Maria Eduarda, antes do Anderson, que também levantou a mão, e eu vou perguntar, na verdade, para o Anderson, nosso diretor, se a gente pode ficar mais um tempinho, né, devido ao atraso. Claro, vamos ficar mais uns minutinhos aí para a gente, né, compensar o atraso aí. E a Maria Eduarda, eu também me chamou a atenção a fala do Gustavo, quando ele falou da língua portuguesa. Vocês devem ter reparado aqui que há vários comentários sobre esse ponto. Luiz Ricardo, depois a Luísa e Maria Eduarda. Maria Eduarda, você que tinha levantado a mão, você quer falar? Obrigada pela palavra. Era mais no sentido que eu comentei aqui no chat, assim, porque me deixou incomodada a ideia da gente pensar o português como a língua do conhecimento, né? Porque isso foi falado, até anotei aqui na hora, porque eu sou aluna de História e sou cria da Ana Mônica aqui do CHS, né? E acho um pouco problemático a gente pensar que os africanos precisam aprender a língua dos colonizadores e a gente ir para esses países sem tentar aprender línguas tradicionais deles, né? Porque a gente sabe que a língua de um país não diz só respeito à comunicação, mas tem a ver com cultura e várias outras coisas. Então, se eles começarem a aprender o português como uma língua oficial e essas línguas tradicionais, elas podem ir se perdendo, e eu acredito que há outros meios possíveis para facilitar uma comunicação, para facilitar uma política, sem a gente menosprezar línguas locais, que são extremamente importantes. Então, é para eu falar? Fica à vontade, né? Quem quiser falar. Na hora nenhuma foi falado para menosprezar as línguas locais, não, né? Isso não, né? Não foi falado aqui. São várias coisas que a gente precisa de falar sobre isso. E o negócio é tenso mesmo, é tenso, não é simples, não. Há várias coisas que a gente pode dizer
por exemplo, em relação aos países vizinhos aqui, que eu estava até lendo os comentários aqui também. A África do Sul, exatamente isso, ela tem dos 7 países em volta aqui, todos falam inglês, né, de Moçambique. Tirando Zâmbia e Moçambique, todos os outros têm as línguas nativas incluídas como oficial, de menos Zâmbia e Moçambique, que a Zâmbia inglês, né, línguas europeias, e aqui o português. Se você me perguntar para mim, eu sou absolutamente favorável que todas as outras línguas entrem aqui, as nativas, que as 11 línguas moçambicanas sejam oficializadas. Essa é uma tensão. É isso que eles estão vivendo, por isso que nós estamos aqui conversando, né? Por isso que essas coisas aparecem. Mas não é uma política do Estado aqui ainda não. Isso é bem de leve. Isso está bem de leve, porque é possível. Quando eu falo com meus alunos, eu falo, vocês precisam, inclusive, aprender o português para alavancar sua língua. Sua língua precisa entrar na internet, ela precisa ser dicionarizada, ela precisa dialogar com outras línguas, né? Porque hoje é possível a gente pensar isso aqui, porque a língua aqui é muito solidificada, é muita gente, você pode ser bilíngue, você não precisa de excluir, você inclui. A Suíça é assim, você pode pegar outros países, né? Como que você lida ali com a língua, por exemplo, o suíço-alemão, ele não é dicionarizado, você vai falar, né? Você vai escrever em alemão e vai falar outra língua lá, né? E com as outras, né, com o francês, com o italiano, com enfim, com as outras línguas que convivem. Então, acho que é possível. Mas, enfim, não vai ser eu que vou determinar isso, eu só apontei horizontes, assim, que eu vejo aqui, inclusive, de pesquisa, né, para que... Bom, eu acho que é bom ter uma língua para você votar. Né? Então, precisa de colocar, todas as outras línguas para votar. Então, quando eu estou argumentando em prol do português, é porque é isso que está decidido hoje, é isso que está na Constituição. Hoje, então, você precisa de construir outro caminho. Mas hoje o Moçambique é língua oficial portuguesa. E, na verdade, também não é, porque a língua oficial não é. Então, isso já é uma tensão, porque a rigor não é. Aqui, a primeira língua não é a portuguesa. Então, entende? É muito complicado mesmo. Não é fácil. Agora, se optou-se por isso, então vamos todos falar essa e você também pode alavancar as outras todas junto, né? Porque é isso que eu estou falando. Há caminhos para esse caminho, para essa educação bilíngue, né? E até poliglota, enfim, com outras línguas moçambicanas também. Só para eu me posicionar aqui um pouquinho, né? Para não fazer ceninha de fascista aqui, né? Porque o negócio de uma só língua, um só Deus, um só rei, a gente já sabe o que deu. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que a gente concorda, Maria Eduarda, plenamente. Eu concordo plenamente com você, assim. E eu sempre falo isso na Universidade Agostinho Neto, né? De maior poder e força e incentivo para as línguas nacionais, né? Que, embora tenha essa nomenclatura, né, a gente tem e acho que é isso que o Gustavo tá falando também, esse debate, a sua fala, Maria Eduarda, dentro de um certo contexto, está avançada para um certo contexto angolano, sabe? Aqui ainda existe uma enorme histórica, isso por conta da discriminação mesmo, né? Essa ideia da língua portuguesa dominante, né, com um acesso, ascensão social a partir da língua, né? Então, isso acaba prejudicando as línguas nacionais de uma maneira muito grande, né? Então, esse debate, essa sua fala, que eu concordo plenamente, né, e que é uma fala das pesquisas e do pensamento brasileiro, aqui tá ainda nessa tensão que o Gustavo está falando, está precisando realmente, e a gente faz isso, a gente ajuda a pensar isso, né? Mas o que a gente encontra é uma maior resistência dentro desses lugares legitimadores, né? Que é a universidade, que são esses, a própria União dos Escritores Angolanos, tudo mais, essas instituições que são legitimadoras, que os próprios angolanos acreditam nessas instituições, né?
a gente vê uma discriminação mesmo das línguas nacionais, né? Eu queria falar de outro quadro, né? Mas infelizmente assim, é uma realidade, principalmente em Luanda. Tem a ver com as opções do Estado, né? E de um grupo que ocupa o poder e ocupa o Estado, e tem a ver também com as relações internacionais, né? Moçambique, Angola, fala português com outras nações, porque se for falar Quimbundo ou Choco, e para as relações internacionais, né? Vai ser outra história, tem outra dimensão, né? Não dá o mesmo resultado. Então, são muitas questões que envolvem, né? Muita coisa está envolvida nessa questão da escolha da língua. E é uma escolha, a escolha pelo português, pelo inglês, pelo francês, nos outros países, né? É uma escolha daqueles que proclamaram a independência, né? A gente não deve esquecer isso, né? O Samora Machel falava muito isso, né? Da necessidade de unificar o país através de uma língua única. Essa língua seria o português. E Agora, ele que falou isso, né? A língua do conhecimento. Eu só citei, eu só não citei que era citação, né? agora é isso. O mundo, tal como ele está configurado, ele não valoriza as línguas nacionais, né? Isso está errado, mas como fazer para mudar isso é um desafio bem grande. Gente, não sei se Luísa queria falar, porque a Luísa também comentou aqui, e o Anderson levantou a mão. Então, acho que é o caso de, não sei, perguntar para a Luísa se ela quer falar, e para o Anderson também. Meu comentário ia ser mais no sentido do comentário da Maria Eduarda mesmo. Ela já fez, então tá ótimo. Tá bom, Luísa, obrigado. Então, vamos passar para o Anderson, né? Vocês me ouvem? Som? Ok. O Gustavo e o Caio, vocês trazem um pouco dessa realidade, da dificuldade e também da distinta forma como que a literatura se opera, né? Em Angola, em Moçambique. A minha pergunta seria, aí fica aberto para vocês dois, através do instituto que vocês atuam, qual é as frentes de trabalho, de projetos, de ações que são feitas com a intenção de gerar acesso, gerar encontros, gerar trocas, para incentivar, mediante um cenário de literatura que é tão difícil pelo que vocês estão colocando, né? Eu não conheço, nunca estive em nenhum país africano, então é uma realidade que me chama muita atenção e eu gostaria de ouvir de vocês o que o Instituto promove para gerar acessibilidade da leitura, né? Da leitura, do livro, né? Se é um objeto tão caro, se não tem um livro, se existem outros meios que vêm sendo exercidos ou planejados, sei lá, aplicativos, alguma coisa que possa promover a leitura diretamente aí ligado ao trabalho de vocês, assim, que vocês tenham conhecimento, ou não necessariamente que vocês não estão ligados, mas vocês sabem que é realizado através do sistema de ensino, ou do governo, enfim. Ficou claro minha pergunta, gente? Ok, é isso. Obrigado aí pela atenção. Vai lá, Gustavo. Estão me ouvindo? Que estava... Estava pensando aqui nessa... Bom, são muitas frentes, né, do IGR aqui,
né? Porque isso que o Caio falou, a gente tem centros culturais em vários lugares do mundo, acho que são 34, né? Agora todos chamando do Instituto Guimarães Rosa. Cada um tem suas peculiaridades, né? Cada embaixada, né? Todos eles são relacionados à embaixada, né? A embaixada que cuida, né? O daqui, ele está ali ali no centro, na Baixa de Maputo, desde 1989. Então já é um lugar de referência na cidade, né? É uma casa alugada, um sobrado lá, né? Então um espaço bem bacana e se torna a referência, assim, né? Junto com o Centro Franco-Moçambicano, a Fundação Fernando Leite Couto, que é do Mir Couto, né? Que é o nome do pai dele. É o Instituto Camões, tem o alemão também. Então, esses que fazem a cena aqui, né? Que opera cada ano privilegia determinadas ações, né? Aqui, as últimas, vão dizer, em relação mais à literatura, né? E à língua de português. Tem uma professora de português lá, eu acho pouco, né? Por isso que eu estava falando que ensinar português aqui poderia ser o foco também, essas pessoas que realmente precisam falar português. Então, isso não acontece, ali já são níveis mais avançados e tal. Então, tem o ensino de língua portuguesa. A gente tem a Feira de Livros Maputo, o Brasil sempre manda um escritor, já veio o Rufato, veio a Scioli, Socorro Scioli, veio a Tatiana Pequeno ano passado. Então, tem essas iniciativas, assim, né? Agora, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, veio a Juliana Perdigão e a Angélica Freitas, né? Então, elas puderam fazer um espetáculo e tinha um cara que estava batendo papo com elas, que é um poeta bacana daqui, que é o Embate Pedro, e o Itamaraty bancou também um livro que ele organizou de antologia de poetas brasileiros, 50 poetas. Então, a gente falou que seria interessante que também fosse online, né? Que ele fosse e-book, exatamente para todo mundo ter acesso, porque aí eu preciso desse livro que seja e-book. Você vai pagar 3.500 euros aí para fazer 200 euros, para fazer 200 livros. 4 para cada autor, são 50. Já 2 para cada autor, já deu 100. 50 para você, 50 para o Itamaraty, circulou onde? É essa que é a minha briga. Porque se você pode circular o negócio, né? Que, de fato, a poesia era muito... O livro é muito bom, esse livro que ele organizou. São 50 poetas vivos, do nível de Adélia Prado, Antônio Cícero, Ana Martins, e por aí vai, assim, Ricardo Aleixo. Então, poxa, é bom que esse livro esteja online, né? Na versão e-book. Agora também lançamos um livro sobre a Paulina Chiziane, porque ela ganhou o Prêmio Camões agora, eu organizei um livro, e também foi e-book, né? Então, a gente vai ter versão impressa, 200 livros, e depois versões e-book. Então, mas isso depende muito, assim, da cara do leitorado e de quem coordena o leitorado. Por exemplo, eu estou aqui há quase 4 anos, eu tive quatro chefes. Então, isso também há uma descontinuidade, né, de propostas, de projetos, mas sempre tem, né, iniciativas nesse sentido, e todo mundo que chega do Brasil em Maputo vai no Centro Cultural. Isso é meio que não tem como não ir, assim, 90% das pessoas vão, né, que se tem relação com cultura, 100%. Então, ali também vira um ponto que sempre tem uma programação que envolve esse tipo de atividades, né, da literatura e da língua e tal, e da cultura. Fala aí, Caio. Acho que começaram a ligar aqui, não sei o que é isso, vou desligar isso aqui. Tal como lá em Maputo, Anderson, aqui também em Luanda, o prédio do Instituto Guimarães Rosa, né, fica na Baixa, a colonização também, né? Cidade alta, cidade baixa, lá em Maputo, aqui em Luanda, em Salvador. E é uma permuta, o Instituto aqui é um casarão, assim, que foi o grande hotel aqui na colonização. Depois ele foi ocupado e tal, depois da independência, depois passou por um processo de reforma, com a revitalização da Baixa, e é uma permuta com o governo brasileiro, que lá em Salvador, né, na região ali do Pelourinho, eu nunca fui, mas me deram... tem lá a Casa de Angola, que é um prédio histórico também. Então, é uma troca, uma permuta com os governos brasileiro e angolano. E tal como lá em Maputo, olha, o Gustavo estava falando, e eu lembrando, aqui também
o Instituto Guimarães Rosa, junto com outros centros culturais estrangeiros, é que fazem uma espécie de corredor cultural dentro da cidade, né? Do Instituto Camões, do Goethe, e por aí vai, né? E, claro, né, tem essas ações todas, que é o centro, ele existe para isso, né? Para essa divulgação da cultura brasileira, da língua portuguesa variante brasileira, né? Nós somos de um departamento dentro do Itamaraty chamado DCLP, Divisão de Cultura e Língua Portuguesa, né? Então, os centros culturais, eles existem para isso. E as atividades de literatura, elas estão incluídas, claro que existem outras, né? E aí que entra também o trabalho do leitor de uma maneira muito, da leitora, do leitor de uma maneira muito direta, né? Tal como o Gustavo lá faz a sua pesquisa, o seu trabalho, eu também faço aqui com a literatura. E quais são esses trabalhos meus diretamente nessa ideia de divulgação da literatura brasileira, né, e relação com a literatura angolana também, né? Eu tenho três, na verdade, mais três projetos mais frequentes aqui, né? Um que é um clube de leitura mensal, né, que lá mesmo no Instituto, então, a gente lê os clássicos da literatura brasileira, né, vamos dizer assim, o século XX mesmo, até o século XIX, Machado de Assis, eu já li Guimarães Rosa, Mário de Andrade, já li Macunaíma com eles, né? Já li Cecília Meirelles, já vi, então passo um pouco desse que a gente resolveu chamar de clássicos da literatura, um clube aberto para a comunidade, para quem quer participar, né? Tem um outro projeto que se chama Puxa Palavra, que também é mensal, em que eu convido um escritor, uma escritora brasileira, um escritor angolano, para conversar comigo. Eu faço a mediação e eles se conhecerem ou conversarem. É uma live, dura aí geralmente 1 hora, e já fiz com vários e vários desses escritores, né? Assim, o primeiro foi com o Agualuz e a Conceição Evaristo, depois veio o Ondjak, o Marcelino Freire, a Amélia Daloma, Verônica Stiger, o Mena Brantes, a Grace Passou, o Pepe Tela, o Itamar Vieira Júnior, a Djaimília, com a Maristela Maciel, vários e vários, né? Assim, o Carrascosa, com o Gocinha de Patiça, quem mais? Já tem 2 anos esse projeto, né? Estou aqui há 2 anos e meio, então mensalmente aí, mais ou menos mensalmente, foram aí vários e vários escritores, né? A Andréia Del Fuego com a Cíntia Gonçalves, né? E por aí vai. Então é um encontro, né, entre a ideia para estabelecer relações culturais entre Brasil e Angola. Um outro projeto que eu trouxe para cá, também um projeto pessoal, que é da literatura junto com o audiovisual, que é a divulgação. Eu faço leitura da poesia, né, brasileira, angolana e portuguesa. A ideia é depois abrir mais ainda, moçambicana, São Tomé, Cabo Verde, né, fazer essa relação. Chama-se Palavra de Poeta, e eu faço, então, a leitura de poetas, né, e em certos espaços aqui de Luanda, para valorizar também aqui esses espaços de Luanda. Então, como eu fiz a propaganda lá no início, né, daqui do nosso encontro, eu vou fazer a minha propaganda também. Entrem lá no canal, nas redes sociais, tanto do Instituto Guimarães Rosa em Luanda, quanto as minhas redes sociais, que tem lá esses projetos todos também. A Palavra de Poeta. Vamos passar a palavra para a Tineia, que precisa sair, e também a gente já está terminando, acho que vai ser a última fala, e se Caio e Gustavo quiserem comentar a fala dela, e a gente termina.
Tem que ligar o microfone, Tilene. Aí. Agora, boa tarde, gente. Acompanhando aqui a discussão, estou gostando demais. Vários pontos pertinentes. Me surpreendeu para o meu encontro, já gostei. Enfim, eu vou começar pela fala, né, dos professores Caio e Gustavo sobre o Instituto Guimarães Rosa. Nós temos um em Santo Tomé, pelo menos eu recebo toda semana um e-mail do Instituto Santo Tomé de Guimarães Rosa, né? Até hoje, eu me matriculei no sistema quando eu estava me inscrevendo para o PEC-G, para estudar aqui no Brasil. Toda perdida. Mas, enfim, nós temos o Instituto Guimarães Rosa em Santo Tomé, e o que acontece? Lá tem alguns programas, assim, que a Leila, né, nós temos 2 Leilas lá na Embaixada, são brasileiras. Ela, inclusive, orientou todo o meu processo do PEC-G, me fez a entrevista, né? Um dos projetos que o Instituto Guimarães Rosa tem em Santo Tomé tipo assim, toda tarde, acho que era quinta-feira, tinha filme, sessão de filme, passava filmes clássicos brasileiros. Eu lembro de ver a Auto da Aparecida na Embaixada do Brasil, lá em Santo Tomé. E quando eu cheguei aqui, passando na Globo, eu falei, olha, quando eu estava me inscrevendo, eu assisti esse filme lá. Enfim, e é um filme que eu gosto muito, Auto da Comparecida. É uma iniciativa boa, porque de alguma forma acaba tendo contato, né, com a vossa cultura de lá. E também tem dias que a Embaixada organizava um evento, tipo, com salgadinho, bolinhos, e divulgava livros e cartilhas. E colocava, pelo menos na minha época, quando eu estava nesse processo, que eu estava em Santo Tomé, eu ia toda semana assistir filme de tarde, passava 2 vezes, tem filme que passava 18, outros 22 e pouco. E tinha uma outra atividade que era distribuir cartilhas. E nessa cartilha tinha várias coisas, tipo assim, educação, sobre saúde sexual, sobre, sabe, movimentos ativistas, sobre português, tinha muita língua portuguesa. E eu lembro também, de vez em quando, ter debates, tipo, mesa aberta, mesa redonda, conversa com fulano de tal, e sempre reunia um português do Centro Cultural Português da Santo Tomé e Príncipe, com Leila mediando o debate e a gente lá comentando, pelo menos eu ia, eu curtia. Até porque não tinha muita coisa para fazer, e eu gostava de sair de casa. Mas eu sempre gostava de ir nesse rolê. Então, como ele perguntou, né, o que o Instituto Guimarães Rosa faz em Santo Tomé, pelo menos no ano 2018, 2019, quando eu estava lá e participava, essa é uma das atividades que faz muito, assim. E eu acho que eu vejo essa atividade como uma boa iniciativa, porque a gente tem muito poucos professores. Né? Assim, a gente tem professor, mas a gente tem muito pouco, a gente precisa de mais. Inclusive, quando o professor fala contratar português para poder ensinar a língua portuguesa, eu achei uma boa ideia, porque a gente precisa de mais professores, em todos os sentidos, assim, língua portuguesa, matemática, meio físico, né? Enfim. Aí essa eu queria comentar aí, né? Para responder o Anderson, Marta, né? A gente tem isso em Santo Tomé, eu gosto muito da iniciativa da Embaixada. Vou responder a Maria Eduarda, que é da do MEAB, né? Que é onde ela falou de ele chegar e já dizer que a gente tem que aprender português. Sim, assim, sim e não. Porque eu concordo muito com a fala dela, porque a gente não tem que aprender português. Uma coisa que me incomodou também, eu sendo de Santo Tomé e Príncipe, eu já falava a língua portuguesa, eu tenho que fazer um teste de proficiência em língua portuguesa para poder passar no PEC-G. Sendo que eu, né, fiz tudo, enfim, aí eu já sabia, mas eu tive que fazer, era um requisito, né? Aí isso também, por isso que eu concordo com a fala dela, né? Isso é uma coisa que me incomodou, né? Mas, enfim. Então, Santo Tomé e Príncipe, a gente também tem nossas línguas nativas. Santo Tomé e Príncipe, geograficamente, é muito pequeno. Acho que, se não estou no erro, é 1.001 quilômetros quadrados. Por aí. Então, quando o Henrique falou, na frente do Santos fala, é porque a gente é pequeno, a gente vai acabar falando. Mas tem lugar de Santo Tomé e Príncipe, porque tem uma tia que ela é de Beira Afonso, distrito de Santo Tomé, ela não entende uma palavra em português. E se você fala com ela em português, ela vai achar que você é chique, ela é resistente, ela não gosta de português, ela resiste. Não é que Beira Afonso não fala português, eles falam português, mas ainda assim, ela prefere não falar. Tanto que, né, na minha família, quem fala português é chique. Enfim, é isso que eu queria comentar. Uma coisa também que eu preciso falar, né? Só para poder terminar a fala, eu vou agradecer o Anderson e toda a equipe dele por organizar esse evento. Gostaria de saber que tem pessoas para ir em Angola e Moçambique.
Que eu queria falar que a gente, assim, né, a gente tem a vossa embaixada lá e tal, mas aqui nós não temos, pelo menos eu não percebi embaixada de São Tomé e Príncipe no Brasil, tá? Pesquisando outro dia, eu não achei. E eu queria perguntar para os professores, Caio, a pergunta direta, vai ser uma pergunta simples, tem estudantes brasileiros aí nas universidades moçambicanas e angolana? Tem muito, tem pouco? Como é que é essa relação de estudantes? Vai muito ou vai pouco? Pouco, ainda pouco. A ideia é trazer essa troca efetivamente, né? Assim, eu já participei de algumas intermediações, né? Inclusive entre universidades, né? A própria UFMG e a Agostinho Neto, né? Tem um professor de belas artes aqui, brasileiro, agora, e tem um professor angolano aí, né? A partir dessa relação que a gente fez, né? Eu acho bom, professor. Participei. Agora, também estou, né, em contato com a PUC, Minas Gerais, também fazendo essa intermediação, né? A partir com os alunos, né? Não só docente, mas discente também, que é essa ideia, né? A ideia é realmente fazer essa troca. Eu acho E bom. só pegando, né, assim, tudo que você falou, eu concordo com tudo que você disse, né? Tudo, né? Eu conheço as Leilas, tá? São ótimas as Leilas lá de São Tomé. Você vai conhecer no próximo encontro também a leitora, que é a Janaína. Você vai conversar com ela aqui, são ótimas. E tal como lá em São Tomé, os institutos têm isso, criam os espaços, aqui também passa filme, lá em Maputo também, cria uma comunidade, né, assim, que vai vivendo esses espaços, que é muito bom, né? Sobre o CELPE-BRAS, né, concordo plenamente com você e acredito que os seus colegas próximos que vão fazer o CELPE-BRAS ou que vão fazer alguma prova relacionada a estudar no Brasil, já vai encontrar uma prova diferente. Você está certíssima, isso é falado todos os anos, né? Eu mesmo, estou aqui há 2 anos e meio, eu sou coordenador da aplicação do CELPE-BRAS aqui, e né, você está certíssima. O modelo da prova do CELPE-BRAS é um modelo para língua estrangeira, não para falantes de língua portuguesa, como existe nos países, né, de África. Então, acho que já vai mudar um pouco isso. Quer dizer, para os PALOP vai ser diferente, tá? Eu vou encerrar aqui a fala, muito obrigada. Eu só vou dizer que há um intercâmbio que vai mais estudante brasileiro para o continente africano. Até para eles também ter a experiência que a gente tem quando vem aqui, porque já vi as pessoas achar que a África é um país, a gente sabe que não, né? É continente. Então, assim, abrindo, como vocês estão dentro aí da Itamaraty, né? Abrindo, sei lá, umas processos para poder ir mais estudantes. São estudantes, pesquisadores mesmo, sem ser né, uma instituição de ensino, que eles vão e vejam que, assim, a diversidade lá dentro, que não é só um país, né, não é só Angola, Moçambique e Cabo Verde, como já pensem em... é angolana, é moçambicano, é de São Tomé e Príncipe, sabe, lá do Golfo da Guiné. Enfim, só para poder, né, abrir mais também, para eles irem mais lá. Inclusive para São Tomé, gente, vai para São Tomé, vocês vão gostar das ilhas, do Príncipe e de São Tomé. Mas é isso, gente. Obrigada, foi um prazer. O NEAB eu já tive contato algumas vezes. Prazer, a gente vai se ver. Muito obrigada pelo encontro. Próximo encontro eu estou presente. Valeu. Gostei de todas as pessoas, todas as falas me contemplou. Não mais outro menos, mas eu curti. Tchauzinho, gente. Bom, obrigado, Atileia. Então, fica o convite, né, gente? Eu queria agradecer a todo mundo que participou, em especial ao Clésio, Caio, Gustavo e o Anderson, da DRI. E fica o convite, então, para a próxima sessão, que vai ser no dia 7 de junho, no mesmo horário, é uma quarta-feira, e aí a gente vai conversar com as leitoras, aí vão ser só as mulheres, de Cabo Verde, da Guiné Equatorial e de São Tomé e Príncipe. Infelizmente, a Guiné-Bissau está atualmente sem leitor, né? Mas a gente está contemplando aí
todos os PALOP que têm leitores brasileiros, do IGR. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vou encerrar a gravação. Obrigado, Bernardo. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço. Obrigado.